hoje, no episódio de agora, está sendo gravado, a gente vai repetir o trajeto para Aruana. O mesmo trajeto que a gente fez no episódio anterior. Só que hoje a gente vai seguir um caminho diferente. Ao invés de a gente seguir pelo Inácio Barbosa, a gente vai passar pelo Inácio Barbosa, mas pela Avenida José Carlos Silva, até chegar a Aruana, e aí o caminho vai se repetir quando a gente chegar lá no Santa Maria, mas o acesso já vai ser pelo São Conrado, ali pela José Carlos Silva. As informações, claro, vocês estão vendo aí, né, na edição. Então, mais um episódio com narração, né, com a minha voz estranha, sotaque daqui de Sergipe, sotaque tipicamente do Nordeste, né? E não vou mais fazer um guia hoje porque o caminho é muito semelhante, né? Tem vários episódios, inclusive, que a gente já passou por aqui. Inclusive, se quiser conferir, tem um episódio da série antiga, né? Dirigindo em Aracaju, o episódio 31. A gente faz todo esse percurso da José Carlos Silva e entra, né, no conjunto Orlando Dantas. E a trilha sonora, né, se não tiver o vídeo, já não tiver modificado, né, ou com a trilha substituída, é a trilha sonora de Elton John. Não sei se todos gostam, né, mas enfim, foi um vídeo que teve até uma boa quantidade de visualizações, né, considerando a audiência do canal, né. Ele teve mais de 1000 visualizações. Para as dimensões do canal, uma quantidade grande de visualizações. Mas o que eu quero refletir no episódio de hoje, e cada vez mais eu estou tentando ficar mais naturalizado, né. Então, tentando ser menos formal e sendo mais eu mesmo, né? Como se estivesse conversando com alguém que está aqui do lado, né? No banco de carona, indo comigo em mais um compromisso particular, aleatório, né? Enfim, eu não vou interromper a gravação nos semáforos não, porque senão vai ficar muito quebrado, né? Então o que é que eu quero pensar aqui? Sobre um episódio, né, que aconteceu até recente, né, um estresse que eu tive com uma pessoa, né, uma pessoa que tem um imóvel e quando desalugou aconteceu uma situação bem desagradável, né, uma situação que chata, mas graças a Deus não teve nenhuma outra consequência, só foi uma situação desagradável. Mas o que eu quero refletir, né, é algo também, como eu já disse em outro canal ou em outro episódio, né? Nenhuma reflexão que eu faço aqui ela tem uma natureza acadêmica profunda. Eu não utilizo meus conhecimentos formais da minha formação, né, acadêmica. Então tudo que acontece aqui basicamente é só um pensamento, né, comum. Então o que eu quero pensar é o seguinte, né? Acho que quase todas as religiões, né, doutrinas filosóficas, no geral, elas dizem para você seguir um caminho de um equilíbrio, né? Você tem uma adoração por uma divindade e toda religião, no frigir dos ovos, ela sempre manda você fazer o bem ao próximo, você ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa boa, que são valores, né, oriundos, né, das primeiras civilizações humanas, né, desde quando o ser humano passou a refletir no que deve ser algo moralmente correto. Então, é algo que a gente tem que pensar nas pessoas que são desagradáveis e que fazem o mal pelo mal, né? Eu não sei quem está me assistindo, mas pense o seguinte, né? Se você não tem um motivo para você revidar algo, né? Se você não está se defendendo, não está numa situação em que alguém lhe agrediu, ainda que você não goste
da outra pessoa, seja lá por qualquer motivo, porque você não concorda com o pensamento dela, porque você, enfim, não gostou, não tem motivos aparentes, mas você não foi uma pessoa que teve afinidade com a outra. Não tem sentido você fazer o mal, né? Você prejudicar o outro, você falar algo que vai agredir a pessoa gratuitamente, enfim, fazer o mal, né, pelo mal. Então, as pessoas refletem muito, né, sobre religião, sobre eu sigo corretamente, mas será que a sua divindade, né, que você acredita, não será que você iria estar seguindo os postulados da sua religião, tratando bem no cotidiano as pessoas com quem você lida no dia a dia, né? Você tendo paciência para compreender os problemas do próximo, você tendo um mínimo de empatia, né? De compreensão, né? Para tentar, né? Mesmo que situações conflituosas surjam, mas você não agir como se tivesse em uma guerra permanente para destruir, né? E que a pessoa que aparece no seu caminho, se não lhe agrada, ela vira seu inimigo, né? O inimigo a ser abatido, a ser destruído, e você só se satisfaz quando você vence, né? E destrói aquela pessoa, você humilha, você, sabe? O que será que você ganha, né? O que a pessoa ganha fazendo isso? Que prazer você vai ter ao longo da sua existência? Quais serão as consequências ao longo da sua existência de você viver fazendo isso? Como é algo universal, né? E cada pessoa tem uma crença, mas eu sempre imagino o seguinte, né? Independentemente se é Deus, se é, enfim, outra coisa que você acredita, mas quando a gente faz algo, é como se a gente estivesse falando para o universo, né? Emitindo essa energia para o universo. Então, não será que o próprio universo não vai devolver isso de alguma forma, em algum momento, não? Ou será que tantas coisas ruins que acontecem não pode ser pela forma que a gente trata o outro, né? Então, fica aqui como uma reflexão. Será que vale a pena, né, você, numa discussão? E hoje em dia, né, as discussões acontecem muito já há algum tempo nas redes sociais. Então, você discute com aquela pessoa e você faz questão de humilhar, de ser, sabe? O que você ganha com isso? Pense isso vale a pena, porque a gente tem que ver que por mais que a gente exerça papéis, né, sociais, mas a gente é o conjunto, ou uma média ponderada do que a gente é em cada ambiente. Então, não adianta você ser um bom marido e ser um péssimo colega de trabalho, ou ser um ótimo colega de trabalho, mas um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo filho, ou você ser bom em quase tudo isso, mas em situações em que você está no conforto da rede social, você é uma pessoa horrível. Porque é uma pessoa que destrata outro gratuitamente, uma pessoa que age de forma maliciosa para humilhar, para perseguir, para praticar alguma forma de assédio. Uma pessoa dessa é uma pessoa boa? Reflita. É uma pessoa que vocês querem ter no convívio de vocês? Uma pessoa que faz isso, né? É a mesma coisa de você estar convivendo com um amigo seu e saber que ele é um psicopata, que na vida oculta dele ele pratica crimes graves, ele mata pessoas, ele tortura, enfim. Uma pessoa dessa é uma pessoa que deve estar no nosso convívio, e alguém
que não consegue manter um diálogo civilizado em qualquer lugar, né? Principalmente nas redes sociais, né? Será que essa pessoa é uma pessoa boa de se conviver? Mas isso vale também para relações presenciais, né? Você ser uma pessoa que não consegue ser flexível, né? Não adianta. Na vida a gente tem que aprender que não adianta você querer enfrentar as coisas, né, sempre com a espada, né, como dizem, a ferro e fogo, né, guerreando com as pessoas, como se tivesse em um estado bélico permanente. É claro que a gente não pode ser ingênuo, a gente não pode permitir que outras pessoas abusem da nossa bondade, da nossa boa vontade, mas em muitas situações a gente precisa ceder, né? Muitas situações são desagradáveis por si só, ainda que não tenham sido causadas por uma pessoa, mas por eventos externos, alheios à vontade de todas as pessoas envolvidas, né? Então, será que não vale a pena a gente ser flexível, né? É uma reflexão que eu faço aqui, né? A gente entender, poxa, a pessoa não precisa, deixa pra lá, né? Se é algo que não é essencial, né? Se não é algo que foi tão grave, se foi uma agressão tão grande, não vale a pena eu levar até as últimas consequências, né? Ainda que você tenha razão. Muitas vezes a gente tá certo, a gente tem a razão, mas a gente se excede na forma como a gente se manifesta, né? Então a gente acaba perdendo, né, a razão. Então, uma pessoa desagradável, uma pessoa que trata o seu semelhante com falta de educação, sabe? Uma pessoa dessa, por si só, os atos falam por ela, né? Ah, mas tem pessoas que são assim e tem admiradores. Isso não é um problema. E aí, para quem é religioso, né? E aqui é um canal impessoal. Então você pode ter religião, pode ser ateu. Mas é um exemplo quase histórico, né? Quando a gente lembra que na crucificação, quando Cristo foi punido, né? Isso para aqueles que acreditam que ele existiu, enfim, não vou fazer um debate histórico sobre isso, imaginando que existiu, né? O que está narrado nos textos bíblicos, né? O povo escolheu entre alguém que representava e que era o filho de Deus. O povo escolheu um criminoso. Então, quem estava certo? Barrabás ou Cristo? Então, muitas vezes o fato de se você é uma pessoa que no seu dia a dia tenta não magoar o próximo, não ser uma pessoa ruim, não ser uma pessoa dura, não ser uma pessoa intransigente, se você segue sua vida sendo uma pessoa boa, uma pessoa honesta, sem lesar o próximo, sem prejudicar o próximo, né? Sendo uma pessoa mansa, calma, tranquila, né? Porque imagino eu, né, que qualquer divindade, um Deus, ele representa o máximo de bondade, né? Tudo bem que bondade é subjetivo, mas todo mundo tem um senso ético do que é fazer o bem, né? E, na minha visão, fazer o bem é você tentar tratar o outro de forma que prejudique ela o mínimo possível, como se fosse você. Será que você iria querer aquele tratamento? Eu acho que a régua de tratamento deve ser sempre nós mesmos. A gente olha e diz, a gente faz e pensa, e se fosse o contrário? Imagine que eu estou fazendo isso e alguém está fazendo exatamente isso comigo. Será que eu ia gostar? Será que seria legal? Se você vê que não é bom, então você está indo pelo caminho errado. Então, o fato de terem essas pessoas que fazem o mal, terem admiradores, ela só tem pessoas que são iguais a ela, que estão no mesmo nível moral dela. Não significa que você seja ruim, né? Então, é isso que eu queria refletir nesse episódio, né? Aqui, ao invés de ficar falando sobre a cidade, sobre o canal e etc.,
fazer uma reflexão, né? Já que foi algum fato que aconteceu, né, em minha vida pessoal, né? Mas eu abranger e estender esse pensamento a algo geral, do dia a dia, né? Porque o que é que diferencia a humanidade das outras espécies animais, tirando formigas e outros que são coletivistas? É justamente o senso de você precisa do outro, né? Por mais que alguém seja antissocial, mas a gente precisa do outro, do próximo, porque a gente não é autossuficiente. Alguém precisa trabalhar para levar água para a gente, alguém precisa produzir nosso alimento, levar o alimento até onde a gente vai comprar, quem vai vender, quem vai distribuir, né? Quem cuida da cidade, da energia, da água, etc. Enfim, a gente vive numa sociedade, numa comunidade, num mundo em que a gente precisa do outro. Ainda que você viva num lugar isolado do mundo, você diz, eu moro numa cabana no meio da floresta, no meio do deserto. Você precisa de outras pessoas. Então, tratar as pessoas bem sempre, né? Não ser uma pessoa ruim, né? Você não fazer o mal, né? Pense sempre em você, né? O que você deseja, né? Você não quer ser bem tratado? Não é bom você ser recebido com gentileza, com atenção, né? Com compreensão quando a gente erra. Não é bom ter compreensão? Então, por que não fazer o mesmo com o próximo nas situações, ainda que sejam difíceis, né? Eu não digo para você ser sempre bondoso. É claro que se você sofre uma agressão, é óbvio que você, por instinto, vai querer revidar. É uma questão até um senso de justiça que você tem. Então, a reflexão que eu quis fazer é essa, né? Para a gente tentar viver de uma maneira pacífica, né? Ter como legado fazer o bem, né? É por isso que eu sempre deixo no final essa mensagem, né? Tente transformar o mundo sempre em um lugar melhor. E a gente sabe o que é melhor. O que é melhor pra gente necessariamente vai ser para todo mundo, porque a gente é o espelho, né? Então a gente já está se aproximando do fim, né? Já estão passando as mensagens finais de créditos, a mensagem que eu sempre deixo de reflexão, né, no final, e as mensagens de despedida, né? Então é isso. Eu agradeço, né, a quem assistiu. Se uma pessoa assistiu, já é importante. Se alguém achou interessante esse vídeo, já valeu a pena, né? Números são bons, mas o que importa é a atenção de cada um. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência, por tudo, e até a próxima carona.